Camila. Não precisava me dar um presente tão caro, John. Você merece, gata. Calma, calma, calma. Não corra atrás dele. Se você for a mulher inteligente que parece ser, você virá comigo. Como eu sei que cobrir meus olhos não foi um sinal de que você vai me transformar em uma mulher que você controla? Camila adorava o frio. Para ela, o frio ajudava a pensar. E pensar era a única coisa que impedia o império que ela construíra de desmoronar. E na sala do aeroporto, a temperatura estava por volta dos 18 graus. Seus dedos voavam sobre o teclado do laptop ultra fino, reescrevendo a cláusula 14 do contrato de fusão que John, em sua infinita e charmosa incompetência, havia aprovado sem ler. Ao seu redor, o murmúrio de conversas em meia dúzia de idiomas criava um ruído branco reconfortante. Ela não olhou para o relógio. Sabia exatamente que horas eram. O voo de Londres, trazendo John de volta da conferência de investidores, estava atrasado 40 minutos. 40 minutos de graça. Tempo suficiente para salvar a empresa de um erro de 3 milhões de dólares. Camila ajustou os óculos de leitura, a luz azul da tela refletindo em seus verdes e analíticos. Aquela era a imagem da eficiência moderna. Mesmo usando um vestido solto, sua presença gritava a autoridade e mantinha uma postura rígida, como se sua coluna fosse feita do mesmo aço das vigas do teto. O mundo via John como o rosto da J&K Holdings, o carisma, o sorriso de dentes perfeitos, o aperto de mão firme. Mas Camila era o cérebro, o sistema nervoso e, frequentemente, a equipe de limpeza de desastres. O celular sobre a mesa de mármore vibrou. Uma vez. Curto, incisivo. Camila ignorou. Provavelmente era John avisando que pousara. Ela precisava terminar o parágrafo. Vibrou de novo. Com um suspiro de impaciência controlada, ela desviou o olhar da tela. Não era uma mensagem de texto. Era uma notificação do aplicativo do banco corporativo. Uma bandeira vermelha de segurança. Transação aprovada. Joalheria Cartier. Terminal 3. Valor. R$48 mil. O mundo parou por um segundo. Não houve som de freios cantando, nem explosões. Apenas o silêncio súbito dentro da cabeça de Camila. Ela piscou relendo a notificação. Terminal 3. O terminal de desembarque internacional, onde ela estava sentada agora. A lógica, sua companheira mais fiel, tentou montar o quebra-cabeça. John estava comprando um presente de desculpas pelo atraso. R$48 mil parecia excessivo para um atraso de voo, mesmo para os padrões imprudentes dele. Mas a notificação seguinte, 30 segundos depois, mudou a temperatura do seu sangue. Transação recusada. Cartier. Terminal 3. Limite excedido. John estava tentando passar o cartão novamente. Ele não sabia o limite do cartão corporativo, porque nunca se dera ao trabalho de ler os relatórios financeiros que ela preparava todas as sextas-feiras. A estupidez dele, que antes era apenas irritante, agora parecia ter dentes. Camila fechou o laptop com um estalo seco. O som ecoou na pequena bolha de silêncio ao seu redor. Ela se levantou, as pernas firmes, embora o estômago tivesse se transformado em um nó de gelo. Ela não precisava caminhar muito. A fachada da Cartier, com seus vidros blindados e brilho dourado, ficava a 50 metros da entrada do lounge, visível através das portas de vidro fosco que separavam a elite do público geral. Do outro lado do saguão, imerso nas sombras de uma poltrona de couro escuro, Kyle Alzimal observava. Ele não estava olhando para as telas de partidas e chegadas, nem para o tablet que descansava intocado em seu colo. Seus olhos da cor de âmbar queimado estavam fixos na mulher de vestido bege. Ele a observava há 20 minutos. Havia algo magnético na forma como ela trabalhava. Não era a beleza óbvia, embora ela a tivesse de sobra, escondida sob camadas de profissionalismo defensivo. Era a competência,
a ferocidade silenciosa. Kael crescera em um mundo onde as pessoas fingiam poder. Aquela mulher exalava a realidade dele. Ele viu quando a postura dela mudou. Viu a tensão nos ombros, o fechar abrupto do computador. E então, ele viu o que ela estava prestes a ver. Kael desviou o olhar para o corredor externo, além das portas de vidro do lounge. Um homem alto, loiro, com o tipo de beleza fácil que envelhece mal, caminhava em direção ao portão de embarque. Ele não estava sozinho. Pendurada em seu braço, rindo com a cabeça jogada para trás, estava uma mulher mais jovem, vestida com um excesso de grifes que beirava a caricatura. Valéria. Kael não sabia o nome dela, mas conhecia o tipo. O homem carregava uma sacola pequena e elegante da Cartier. A mulher tentava espiar dentro dela, beijando o pescoço dele em público. Kael olhou de volta para Camila. Ela estava caminhando em direção à saída do lounge. Seus passos eram decididos, o ritmo de uma execução. Ela ia sair, virar à direita e dar de cara com a traição em alta definição. Haveria gritos. Haveria a humilhação pública de uma mulher brilhante sendo reduzida a uma esposa traída diante de estranhos com smartphones. Ele imaginou o futuro, vídeos no TikTok, no Shorts, Instagram, todos com o título Empresária corna arma escândalo em aeroporto. Brutal, mas era a realidade. Kael se levantou. O movimento foi fluido, predatório e elegante. Ele não correu, mas devorou a distância entre eles com passadas largas. Camila alcançou a porta automática. O sensor detectou sua presença e o vidro começou a deslizar. Ela podia ver o corredor. Podia ver o borrão de um terno azul marinho familiar a poucos metros de distância. A raiva subia por sua garganta como Billy. Ela ia destruir John. Ia demiti-lo ali mesmo, no meio do aeroporto. Gritar que cada centavo daquela joia era dinheiro que ela gerara. Ela deu um passo para fora. Não. A palavra foi um comando baixo, gutural, vibrando logo atrás de sua orelha. Antes que Camila pudesse processar o som, sentiu o calor de um corpo sólido atrás do seu, e num movimento rápido, mas estranhamente gentil, uma mão grande cobriu seus olhos. O mundo ficou escuro. O cheiro de sândalo, couro caro e algo indefinível, como o ar seco do deserto antes da tempestade, invadiu seus sentidos, abafando o cheiro asséptico do aeroporto. Camila engasgou, o instinto de luta ativado, suas mãos subindo para arranhar o agressor. Não olhe! A voz sussurrou novamente, tão próxima que ela sentiu a respiração dele mover os fios soltos em sua nuca, e, contrariando o seu estado, os pelos do seu corpo todos se arrepiaram. A sentença não era uma ameaça, era um escudo. O destino está descartando o lixo. Não dê a ele a satisfação de ver você quebrar. A frase a paralisou. O destino está descartando o lixo. Sob a palma da mão dele, seus cílios tremiam. Ela podia ouvir, agora amplificados pela cegueira temporária, os sons próximos, a risada estridente de uma mulher. Ah, amor, é lindo. Você é o melhor. A voz de Valéria, a secretária executiva júnior que Camila contratara 6 meses atrás por pena. Só o melhor para a minha musa, a voz de John. A mesma voz que dissera eu te amo naquela manhã, antes de supostamente embarcar para uma reunião crucial. Eles passaram a menos de 3 metros. O som dos saltos de Valéria e os passos pesados de John desvaneceram em direção à saída, alheios à tempestade que haviam evitado por um fio de cabelo. Camila parou de lutar. A adrenalina que a impelia para a guerra converteu-se subitamente em uma tremedeira incontrolável. Seus joelhos cederam apenas uma fração, mas o homem atrás dela a sustentou. O braço dele, firme como uma barra de ferro, envolveu sua cintura, mantendo-a de pé quando a gravidade parecia ter triplicado. Eles já foram, disse Kael, mas não retirou a mão dos olhos dela imediatamente. Ele esperou até que a respiração dela perdesse aquele ritmo de pânico animal. Vou tirar a mão agora. Se você correr atrás dele, eu não vou impedir. Mas se você for a mulher inteligente que parece ser, vai vir comigo. Ele afastou a mão. A luz do aeroporto feriu os olhos de Camila por um instante. Ela piscou, atordoada, e se virou. Kael Al-Zimal era mais alto do que parecia à distância. Sua presença ocupava o espaço, sugando o ar ao redor. Ele não usava terno e gravata como os executivos padronizados do lounge.
Vestia trajes de um sheik, Gutra, Beast. Seu rosto era uma máscara de linhas duras e ângulos severos, suavizado apenas pela inteligência afiada em seus olhos âmbar. Camila olhou para o corredor vazio, onde John desaparecera. Depois, olhou para o estranho. Camila acabou de ser salva por um estranho de armar um barraco que poderia destruir a reputação da empresa dela. E a gente sabe, é muito difícil não reagir com ódio numa hora dessas, principalmente com uma traição desse nível. Mas e vocês? Eu sei que minhas inscritas têm personalidade forte. Então me contem, vocês se deixariam levar pelos braços desse homem alto e sensual ou se soltariam dele para quebrar tudo na cabeça do marido safado? Eu estou ansioso demais para ler a decisão de vocês. E enquanto vocês comentam, vamos seguir, pois a Camila está prestes a descobrir quem é o homem que tão gentilmente a impediu de virar meme na internet. Quem é você? A voz dela falhou, rouca. Alguém que odeia desperdício, respondeu Kyle, sem um traço de sorriso. E o que ia acontecer ali seria um desperdício da sua dignidade. Ele fez um gesto sutil com a cabeça em direção a uma área isolada do lounge, protegida por painéis de madeira e veludo, onde uma garrafa de uísque envelhecido repousava sobre uma mesa baixa. Venha, você precisa de um drink e precisa cancelar esse cartão antes que ele compre um carro. A menção prática do cartão foi o que a trouxe de volta. A realidade financeira, o terreno sólido onde ela sabia caminhar. Camila endireitou a coluna, alisou o vestido invisivelmente amassado e assentiu. Eles caminharam até a área privada. Kyle dispensou o garçom com um olhar e serviu ele mesmo 2 copos de cristal. O líquido âmbar girou no copo quando ele o deslizou para ela. Camila sentou-se na poltrona de couro, o corpo ainda vibrando com o choque residual. Ela bebeu o uísque como se fosse água, o ardor na garganta, a única coisa real no momento. Ele deveria estar em Londres, disse ela não para Kyle, mas para o universo. Ele disse que a fusão estava complicada. A fusão nunca existiu, suponho. Kyle disse, sentando-se à frente dela, relaxado, observando-a como um cientista observa um fenômeno raro. A fusão existe, Camila retrucou, o orgulho profissional ferido doendo mais que o coração partido. Eu escrevi a fusão. Eu negociei os termos. Eu preparei o terreno por 2 anos. Ele só tinha que ir lá e apertar mãos. Ela riu, um som seco e sem humor. Ele é uma casca vazia. Você sabe o que é isso? Ela olhou para Kyle, os olhos brilhando com lágrimas de raiva que ela se recusava a derramar. Eu peguei um homem medíocre, com um sorriso bonito e um diploma comprado, e o enchi de ouro. Eu construí a reputação dele tijolo por tijolo. Cada discurso inteligente que ele fez, eu escrevi. Cada decisão estratégica, eu tomei. Kyle inclinou a cabeça, o interesse em seus olhos se aprofundando. Ele não estava vendo uma mulher chorosa lamentando a perda de um amante. Ele estava vendo uma empresária furiosa vendo sua loja ser pichada. Por quê? Kyle perguntou. Simples. Direto. Camila olhou para o fundo do copo vazio. Porque eu achei que se o fizesse brilhar o suficiente, a luz refletiria em mim. Achei que éramos sócios, na vida, no trabalho. Ela levantou o olhar, encarando o sheik. Eu não perdi apenas um marido hoje. Eu perdi meu projeto de vida. Aquela mulher, Valéria, ela não tem ideia. Ela acha que ganhou um prêmio. Ela acabou de ganhar um parasita que não sabe nem a senha do próprio e-mail. Kyle pousou o copo na mesa. O som do cristal contra a madeira foi definitivo. Então pare de alimentá-lo, disse ele. Você é o falcão, Camila. Ele é apenas o chão onde você pousava. Falcões não foram feitos para andar. Foram feitos para caçar. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia. Homens como aquele não abordavam estranhos sem saber exatamente com quem estavam lidando. Você fala como se fosse simples, ela sussurrou. Minha assinatura está em tudo, mas o nome na porta é o dele. Nomes podem ser apagados. Kyle se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal dela com uma intensidade que fez o ar rarefeito do lounge parecer denso. Eu vi você trabalhar. Vi como você reescreveu aquele contrato em 20 minutos. Algo que levaria uma equipe jurídica 1 semana.
Você está chorando pelo homem errado, ou melhor, está lamentando a perda do tempo investido. Isso é economia, não amor. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para oferecer algo intangível. Limpe o rosto. O homem que você criou morreu no momento em que ele escolheu a mediocridade em vez da excelência. A questão agora é, o que a criadora vai fazer a seguir? Camila olhou para ele. A dor no peito ainda estava lá, uma ferida aberta e sangrenta. Mas as palavras dele agiam como uma cauterização imediata. Economia, não amor. Ele tinha razão. A traição do corpo era banal. A traição do intelecto era imperdoável. Ela pegou o celular. Abriu o aplicativo do banco novamente. Seus dedos não tremiam mais. Bloquear o cartão, disse ela, a voz recuperando o aço habitual. E depois ligar para o advogado. Kyle sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um rei que acabara de encontrar uma rainha exilada, pronta para ser armada para a guerra. Excelente começo, disse ele. Mas antes do advogado, permita-me oferecer uma alternativa ao voo que você acabou de perder. Meu jato parte em 1 hora e eu garanto que o uísque a bordo é superior a este. Camila hesitou. Tudo o que a lógica gritava era para ficar, lutar, fazer um escândalo, queimar a terra. Mas ao olhar para os olhos daquele estranho, ela viu um reflexo de si mesma que não via há anos. Alguém que valorizava a força acima de tudo. Para onde? Ela perguntou. Para longe da gaiola, respondeu Kyle. E pela primeira vez em 10 anos, Camila fechou o laptop sem salvar o documento. O elevador de vidro subia para o 40º andar, mas o estômago de Camila parecia ter ficado no térreo. 24 horas. Esse foi o tempo que levou para o mundo que ela esculpiu com as próprias mãos girar fora de seu eixo. Ela apertou a alça da bolsa de couro, a única arma que lhe restava, enquanto as portas se abriam para o saguão da Nexus Global. O silêncio era a primeira coisa errada. Normalmente, àquelas horas, o andar vibrava com o zumbido de negociações, telefones e a eletricidade da produtividade. Hoje, o silêncio era pesado, culpado. As cabeças dos analistas, pessoas que ela contratara e treinara, baixaram-se em uníssono quando ela passou. Ninguém ousou encará-la. Era o comportamento de súditos que já sabiam da execução da rainha antes mesmo de o decreto ser lido. Camila não parou. Marchou direto para a sala da presidência, a sala dela, embora a placa na porta agora parecesse zombar de sua ingenuidade. Ela empurrou a porta dupla de carvalho sem bater. John estava lá, não atrás de sua mesa, mas sentado na cadeira dela, girando levemente, com a vista da cidade às suas costas. Valéria estava sentada na ponta da mesa, balançando um sapato de salto alto na ponta do pé, lendo uma revista de design de interiores. A domesticidade da cena, a invasão casual do seu santuário profissional, foi um golpe físico mais forte do que a visão deles no aeroporto. Você demorou, disse John, sem se virar. A voz dele tentava projetar autoridade, mas Camila conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando tentava blefar em uma negociação que sabia que perderia. Levante-se da minha cadeira, John. A voz de Camila não tremeu. Era fria, cortante. E tire essa decoração barata da minha mesa. Valéria riu, um som seco e desprovido de humor, mas não se moveu. John girou a cadeira. Ele parecia cansado, mas havia um brilho febril em seus olhos. O brilho de um homem medíocre que finalmente achou uma maneira de trapacear o sistema. Não é mais sua mesa, Camila. Ele deslizou uma pasta azul sobre a superfície de mogno. O conselho se reuniu esta manhã, emergencialmente. Camila se aproximou, ignorando a presença de Valéria, como se ela fosse um móvel de mau gosto. Abriu a pasta. Seus olhos varreram o juridiquês com a velocidade de quem viveu respirando contratos por uma década. Quebra de decoro? Conduta imoral? Ela soltou uma risada incrédula, jogando o papel de volta. Você está brincando. Eu construí o faturamento desta empresa. Eu sou a moralidade financeira deste lugar. Você foi vista bebendo com o Sheikh Kyle Al-Zimal, um homem conhecido por excentricidades, enquanto ainda estava tecnicamente noiva de mim, John disse, a hipocrisia escorrendo de cada sílaba. As fotos do aeroporto vazaram. Sites de fofoca, Camila.
A Nexus não pode ter sua CEO associada a escândalos de alcova com bilionários estrangeiros. Ativamos a cláusula 14. Camila sentiu o sangue drenar do rosto. A cláusula 14. Ela mesma a escrevera, projetada para proteger a empresa de diretores que cometessem fraudes ou crimes públicos. John estava usando a própria arma dela contra ela, distorcendo a narrativa. Ele a traíra com a secretária, mas ela seria a vilã da história pública por ter aceitado uma carona. Você está dormindo com a sua assistente há 6 meses, John. Tenho os extratos do cartão corporativo. Extratos são apenas números. Fotos são narrativas, retrucou ele, levantando-se e ajeitando o terno que Camila havia comprado para ele. Além disso, Valéria agora é vice-presidente de operações. O conselho adorou a ideia de sangue novo. Eles acham que você estava cansada, emocionalmente instável. Valéria sorriu, um sorriso predatório, de quem acaba de herdar um reino sem ter lutado na guerra. A segurança vai acompanhar você até a saída, Cami, disse Valéria, usando o apelido com uma intimidade venenosa. Não precisa limpar sua sala. Nós mandaremos encaixotar suas coisas, as irrelevantes, claro. Camila olhou para John. Ela procurou algum vestígio do homem que amara, algum sinal de remorso. Encontrou apenas o alívio covarde de quem bateu antes de apanhar. Ele não a venceu por ser melhor. Ele a venceu porque ela estava jogando xadrez enquanto ele ateava fogo no tabuleiro. Ela não gritou, não chorou, apenas assentiu, uma única vez, absorvendo a derrota total. A traição do corpo doía, mas a perda da Nexus era uma amputação da alma. Ela virou as costas e saiu, sentindo o olhar de triunfo de Valéria queimar em sua nuca. No térreo, a chuva caía torrencialmente, lavando a fuligem da cidade cinza. Camila parou na calçada sem guarda-chuva, deixando a água encharcar sua seda italiana. Ela não tinha para onde ir. O apartamento estava no nome da empresa, o carro alugado pela empresa. Em 20 minutos, John a havia transformado em uma indigente de luxo. Um Rolls-Royce preto, lustroso como petróleo, deslizou silenciosamente até o meio-fio, cortando a cortina de chuva. A porta traseira se abriu. Kyle Al-Zimal estava lá dentro. Ele não sorriu. Não ofereceu condolências falsas. Ele apenas estendeu a mão como fizera no aeroporto. A cidade é fria para quem não tem castelos, disse ele, a voz grave competindo com o trovão. Entre. Camila entrou. O interior do carro era um universo à parte, cheirando a couro e sândalo, isolado do caos lá fora. Kael observou a água escorrer pelos cabelos dela, arruinando a maquiagem impecável. Eles tiraram tudo? Perguntou ele. Não era uma pergunta de curiosidade, mas de confirmação tática. Tudo, sussurrou Camila, o choque finalmente dando lugar a um tremor incontrolável. A empresa, a reputação, até a minha casa. Eles tiraram o que você tinha, não o que você é. Kael sinalizou para o motorista e o carro começou a se mover, deslizando suavemente para longe do prédio, que representava a vida passada dela. John jogou com as regras dos homens pequenos. Ele venceu a batalha porque você estava lutando com honra em um covil de ladrões. Ele serviu uma taça de água, não de álcool, e entregou a ela. Venha comigo, Camila. Não para um fim de semana, não para uma fuga. Venha para o meu país. Deixe os advogados brigarem pelas migalhas aqui. Você precisa curar a mente antes de afiar a espada novamente. O deserto tem uma maneira peculiar de colocar as coisas em perspectiva. O silêncio lá é absoluto. Ele não julga, ele apenas existe. Camila olhou pela janela escurecida. A cidade que ela conquistara estava agora borrada pela chuva e pelas lágrimas que ela se recusava a derramar. Não havia nada para ela ali. Apenas fantasmas e destroços. Leve-me, disse ela, para qualquer lugar que não seja aqui. O calor de Harmash era diferente de tudo que Camila já sentira. Não era o calor abafado e úmido dos trópicos, nem o calor seco e poeirento do verão na cidade. Era um calor dourado, uma presença física que parecia penetrar nos ossos e derreter a tensão acumulada de anos. O palácio de Kael não era uma casa. Era uma cidade em miniatura, erguida como uma miragem de mármore branco e azulejos lápis lazuli
no meio das dunas infinitas. Pátios internos repletos de fontes murmurantes, jardins suspensos que desafiavam a aridez do deserto e corredores tão silenciosos que Camila podia ouvir as batidas do próprio coração desacelerando, dia após dia. Durante as primeiras semanas ela não fez nada. Kyle proibiu telefones, laptops e notícias. "Você está em desintoxicação", ele declarou na primeira manhã, tirando o relógio do pulso dela com uma delicadeza surpreendente. "Aqui o tempo é medido pelo sol, não por prazos trimestrais." Camila resistiu no início. A inatividade a deixava ansiosa. Suas mãos procuravam teclados fantasmas, sua mente tentava calcular o custo operacional daquele luxo obsceno. Mas o deserto era implacável em sua sedução. Banhos de óleos aromáticos, massagens que desfaziam nós musculares que ela carregava desde a faculdade, refeições que eram sinfonias de especiarias. Ela começou a ver Kyle não como o bilionário implacável que conhecia das revistas, mas como um homem de sua terra. Ele trocou os ternos italianos por túnicas de linho branco. Ele ria mais. E ele dedicava a ela uma atenção que John jamais lhe dera, nem no auge da paixão. Kyle não a exibia. Ele a observava como quem admira uma obra de arte complexa que finalmente está sendo restaurada. Certa tarde, ele a levou para as cavalariças reais. O cheiro de feno e couro a atingiu, terroso e real. "Escolha", disse ele, apontando para as baias onde garanhões árabes de valor inestimável aguardavam. Camila caminhou pelo corredor. Parou diante de um animal negro nervoso que batia o casco na porta e revirava os olhos. "Este", disse ela. Kyle ergueu uma sobrancelha. "Jaitan. Ele é temperamental, derrubou 3 treinadores. A maioria preferiria a égua branca, é mais dócil." "Eu não gosto de coisas dóceis", respondeu Camila, estendendo a mão. O cavalo bufou, mas parou, cheirando a palma dela. "Ele só está frustrado porque tentam controlá-lo com força bruta. Ele precisa de respeito." Kyle sorriu, um sorriso genuíno que fez o estômago dela revirar de uma maneira que não tinha nada a ver com negócios. "Interessante. Então monte." Eles cavalgaram para o deserto aberto. O vento quente batia no rosto de Camila, soltando seus cabelos. Pela primeira vez em anos, ela não estava pensando em margens de lucro ou na aprovação de acionistas. Ela estava focada apenas no ritmo do animal sob ela, na vastidão da areia que brilhava como ouro moído sob o sol poente. Ela se sentiu poderosa. Não o poder frágil de um cargo executivo que podia ser tirado por uma votação, mas um poder primitivo, visceral. Quando pararam no topo de uma duna alta para ver o pôr do sol, Kyle desmontou e a ajudou a descer. Suas mãos permaneceram na cintura dela um pouco mais do que o necessário. O suor brilhava na pele dela e ela se sentia viva, vibrante. "Você nasceu para isso", murmurou Kyle, tirando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Não para ficar trancada em uma sala de vidro sob luz fluorescente, definhando por homens que não conseguem ver o fogo que você carrega." "Eu construí aquela sala de vidro", defendeu-se ela, mas a voz saiu sem convicção. "Era o meu império." "Era a sua gaiola", corrigiu ele suavemente. "Você construiu uma gaiola de ouro e chamou de lar. John, ele apenas trocou a fechadura. Ele lhe fez um favor, Camila, embora seja estúpido demais para perceber." Ele a puxou para perto. O cheiro dele, almíscar, deserto e homem, a envolveu. O beijo não foi hesitante. Foi uma reivindicação. Foi a resposta para todas as noites frias e solitárias que ela passara trabalhando enquanto John estava ocupado. Kyle a beijou como se ela fosse água em uma terra seca, com uma necessidade desesperada e reverente. Camila se entregou. Ali, sob o céu que começava a se encher de estrelas, a lógica de mercado parecia irrelevante. Semanas se transformaram em meses. O exílio tornou-se uma vida. A dor da traição de John tornou-se uma cicatriz distante, uma história que parecia ter acontecido com outra pessoa. Numa noite em que a lua cheia iluminava o terraço privado dos aposentos reais, Kyle serviu vinho. O ar estava perfumado com jasmim noturno. Camila usava um vestido de seda azul que fluía como água ao redor de seu corpo, uma peça que Kyle mandara fazer para ela. Ela parecia uma rainha.
Kael pousou a taça e pegou as mãos dela. A seriedade no rosto dele fez o coração dela disparar. Meu pai costumava dizer que um rei só é tão forte quanto a paz que ele consegue manter em sua casa, começou ele. Eu passei a vida expandindo fronteiras, comprando empresas, acumulando poder, mas quando volto para este palácio, ele é vasto e ecoa solidão. Até você chegar. Camila prendeu a respiração. Kael, eu vi como o mundo lá fora tratou você, Camila. Eu vi como eles sugaram seu talento e cuspiram sua lealdade. Ele se ajoelhou. O gesto era tão anacrônico, tão poderoso vindo de um homem que tinha o mundo a seus pés, que os olhos dela marejaram. Eu não quero que você lute nunca mais. Eu tenho exércitos para lutar. Eu tenho advogados para sangrar. Eu tenho ouro suficiente para comprar o silêncio de qualquer crítico. Ele tirou uma caixa de veludo do bolso. Dentro, um diamante amarelo, lapidado de forma bruta e magnífica, brilhava como um pedaço do próprio sol do deserto. Case-se comigo, seja a senhora Alzimal. Deixe-me colocar um escudo entre você e o mundo. Você nunca mais precisará ler um contrato. Nunca mais precisará se preocupar com traições ou falências. Eu lhe darei o mundo, Camila, para que você possa simplesmente viver nele, em vez de ter que carregá-lo nas costas. As palavras eram tudo o que uma parte dela, a parte ferida, exausta e humilhada, desejava ouvir. Promessa de segurança, promessa de amor incondicional, proteção eterna. Mas em algum lugar profundo de sua mente, um alarme silencioso soou. Você nunca mais precisará lutar. A frase era doce como mel, mas carregava um peso que ela não conseguia identificar no momento. Era a promessa de um paraíso, mas todo paraíso tem muros. Camila olhou para o diamante. Olhou para os olhos de Kael, repletos de adoração e uma vontade feroz de protegê-la. Ela estava cansada da guerra. Ela queria a paz. Sim, sussurrou ela, estendendo a mão. Kael deslizou o anel em seu dedo. O peso da joia era considerável. Ele beijou a mão dela, selando o pacto. Ele a levantou e a abraçou, enterrando o rosto em seu pescoço. Camila fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele. Ela estava segura. Ela era amada. Ela tinha vencido, de uma forma que jamais imaginara. Então por que, enquanto olhava por cima do ombro dele para o deserto vasto e escuro, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como o som de uma fechadura pesada girando silenciosamente ao longe? Foram 3 meses desde que Camila dissera sim. 3 meses vivendo dentro de uma miragem de mármore e seda. O mundo exterior, aquele onde ela costumava acordar às 5 da manhã, com o coração acelerado por prazos e metas, parecia pertencer a outra vida, a outra mulher. Agora, suas manhãs começavam com banhos de leite e óleos essenciais, preparados por servas silenciosas que pareciam deslizar pelo chão de pedra polida. Não havia relógios visíveis nas paredes, apenas a lenta e inexorável mudança da luz do sol sobre as dunas douradas visíveis da varanda. Kael cumprira sua promessa com uma precisão militar. Ele construíra um escudo impenetrável ao redor dela. Nenhum contrato chegava às suas mãos. Nenhum telefone tocava com más notícias. O silêncio era absoluto, luxuoso, e para uma mente viciada no caos produtivo, ensurdecedor. Camila estava sentada em uma espreguiçadeira de teca, sob a sombra de tamareiras no pátio interno. Um livro de poesia persa repousava em seu colo, aberto na mesma página há 1 hora. Seus olhos, contudo, não estavam nos versos. Com um movimento furtivo, quase criminoso, ela deslizou a mão para baixo da almofada de veludo e puxou um tablet fino que havia escondido ali. O brilho da tela iluminou seu rosto, refletindo uma expressão que Kael não via há semanas: fome. Ela não estava vendo redes sociais ou compras de luxo. Ela estava monitorando o mercado de ações em tempo real. Seus dedos tremiam levemente enquanto ela ampliava o gráfico da Voronova Enterprises, a empresa que ela erguera do nada e que agora estava sob o comando de John. Era um massacre. As linhas vermelhas despencavam como cascatas de sangue digital. "Idiota!" sussurrou ela, os dentes trincados. "Você está alavancando os ativos de curto prazo para cobrir buracos de fluxo de caixa. Quem lhe ensinou a ler um balanço?" A pergunta morreu no ar quente do deserto. A raiva subiu por sua garganta,
um gosto ácido e familiar. Ela viu uma nota de rodapé num relatório financeiro vazado. Reestruturação de gestão de marca supervisionada por Valéria S. Camila soltou uma risada seca e sem humor. Valéria, a mulher que mal conseguia organizar um almoço sem criar intrigas, agora brincava de executiva com o legado que Camila construíra com suor e lágrimas. Era como ver um filho sendo maltratado por pais adotivos negligentes, enquanto ela, a mãe biológica, observava impotente através de um vidro blindado. Camila, a voz grave de Kael, a fez pular. Num reflexo condicionado pelo medo de ser repreendida, não por violência, mas pela decepção nos olhos dele, ela empurrou o tablet para baixo das almofadas novamente. Quando se virou, Kael estava parado sob o arco da entrada, vestindo uma túnica branca informal, mas com a postura de um rei. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso de adoração pura que, ultimamente, começava a pesar toneladas sobre os ombros dela. "Você parece tensa, Habibti", disse ele, aproximando-se e beijando o topo de sua cabeça. "Algo a incomoda? O calor está muito forte. Posso mandar instalar nebulizadores aqui fora." "Não, Kael. Tudo está perfeito." A palavra saiu arrastada, com sabor de cinza. "Apenas lendo." Ele olhou para o livro de poesia esquecido. Hafiz. Uma excelente escolha. Ele se ajoelhou ao lado dela, tomando suas mãos. As mãos dela, antes manchadas de tinta e calejadas pelo uso constante de teclados, agora estavam macias, as unhas pintadas num tom de nude impecável. Eram mãos de boneca. "Hoje à noite teremos aquele jantar com a delegação europeia. Sei que prometi que você não precisaria se envolver com política, mas sua presença como minha noiva é importante. Apenas sorria e deixe que eu lido com os abutres." "Apenas sorria", repetiu ela, sentindo um aperto no peito. Claro. Naquela noite, o salão de banquetes do palácio reluzia com o brilho de cristais e ouro. A mesa longa acomodava 20 pessoas, entre diplomatas, magnatas do petróleo e ministros. Camila usava um vestido de seda azul noite, com o diamante amarelo sol do deserto cintilando em sua garganta. Ela era a imagem da perfeição. Quieta, elegante, um ornamento de valor inestimável ao lado do poder bruto de Kael Al-Zimal. A conversa fluía entre banalidades e negociações veladas. Kael dominava o ambiente com carisma, mas Camila, treinada na arte da guerra corporativa, notava as nuances que ele perdia. Kael era um líder de nação, focado em macroestratégias e honra. Ele não via as armadilhas detalhistas que os europeus estavam montando. "O problema, Sua Alteza", dizia um diplomata francês, com um sorriso condescendente, enquanto girava sua taça de vinho, "é que a logística para o novo gasoduto enfrenta barreiras intransponíveis no estreito. As seguradoras marítimas de Londres recusam a cobertura devido à instabilidade na Rota Norte. Sem seguro, não há transporte. Sem transporte, o contrato é apenas papel. Receio que teremos que renegociar as taxas, para baixo, é claro, para compensar nosso risco." A mesa silenciou. Kael franziu a testa. Ele sabia que estava sendo encurralado, mas a lógica parecia sólida. Ele abriu a boca para conceder um adiamento, uma derrota tática. "Isso não é exato." A voz de Camila cortou o silêncio. Não foi um sussurro, nem um grito. Foi a voz de comando que ela usava em salas de reuniões. Kael virou-se para ela, os olhos arregalados de surpresa. O diplomata francês ergueu uma sobrancelha, divertido. "Perdão, mademoiselle." Camila endireitou a postura. O tédio dos últimos meses evaporou, substituído por uma injeção de adrenalina que fez suas pupilas dilatarem. Ela não estava mais no palácio, ela estava no jogo. "O senhor está citando a cláusula 4 do Tratado Marítimo de 2018, disse ela, empurrando o prato de sobremesa intocado para o lado e apoiando os cotovelos na mesa, quebrando a etiqueta real. Mas a emenda de Roterdã do ano passado criou uma exceção para cargas energéticas estratégicas, se houver garantia soberana do Estado exportador. Kael não precisa de seguradoras de Londres. O Fundo Soberano pode atuar como o próprio garantidor da carga." Ela pegou um guardanapo de linho e uma caneta de ouro que estava ao lado do prato de Kael. "Se o Estado garantir o casco,
O risco da carga cai para a categoria B, continuou ela, desenhando um esquema rápido no tecido. Isso reduz o prêmio em 40% e elimina a necessidade de renegociação. Na verdade, dada a demanda atual no inverno europeu, é o senhor quem deveria estar nos oferecendo um prêmio pela exclusividade, não pedindo descontos. Camila ergueu os olhos do guardanapo e encarou o francês. O olhar dela era afiado como vidro quebrado. Ou estou enganada e a cotação do Brent não subiu 3 pontos hoje de manhã? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O diplomata francês empalideceu, pego em sua tentativa de blefe. Os outros ministros olhavam de Camila para o guardanapo e depois para Kyle, atônitos. Kyle olhou para a mulher ao seu lado. Ele esperava ver a noiva tímida que ele vinha protegendo. Em vez disso, viu um falcão que acabara de soltar as amarras. As bochechas dela estavam coradas, os olhos brilhavam com uma inteligência feroz e uma vivacidade que ele não via desde o aeroporto. Ela estava magnífica. E pela primeira vez, ele percebeu que ela estava respirando de verdade. A minha noiva, disse Kyle, a voz rouca de orgulho, mas com um subtexto de revelação pessoal, está correta. O fundo soberano cobrirá o seguro. O preço se mantém. Quando o jantar acabou e os convidados partiram, aturdidos pela reviravolta, Kyle não levou Camila para o quarto. Ele a levou para a varanda principal, onde o vento do deserto soprava frio e livre. Ela ainda estava elétrica, caminhando de um lado para o outro, gesticulando enquanto falava sobre commodities e derivativos. E eles acharam que podiam usar a instabilidade regional como alavanca, mas esqueceram que a liquidez é nossa. Foi um erro amador, Kyle. John tentava fazer isso comigo nas reuniões orçamentárias e ela parou abruptamente. O nome do ex-marido pairou no ar como uma maldição. A energia dela dissipou-se, dando lugar à vergonha. Ela olhou para as mãos, para o anel de noivado. Desculpe, eu falei demais. Eu envergonhei você na frente deles. Kyle aproximou-se lentamente. Ele não a tocou como se ela fosse de porcelana desta vez. Ele segurou os ombros dela com firmeza, forçando-a a encará-lo. Você não me envergonhou, Camila. Você me salvou. Ele fez uma pausa, os olhos escuros perscrutando a alma dela. E eu quase destruí você. O quê? Do que você está falando? Você me deu tudo. Eu lhe dei outra gaiola, corrigiu ele, com amargura na voz. Uma gaiola de ouro e diamantes, mas ainda assim uma gaiola. Eu olhei para você naquele aeroporto e vi uma mulher ferida que precisava de descanso. Eu quis ser seu herói, quis carregar o mundo para que você não precisasse fazê-lo. Ele soltou os ombros dela e caminhou até o parapeito, olhando para a escuridão vasta de seu reino. Mas hoje à noite, eu vi a verdade. Eu cortei as asas de uma águia e esperei que ela ficasse feliz, ciscando no chão como um animal doméstico. Ele se virou para ela, a expressão intensa. A luz voltou aos seus olhos quando você destruiu aquele argumento na mesa. Aquela é você, Camila. Não a mulher que escolhe flores no jardim, mas a mulher que redesenha mapas. Camila sentiu as lágrimas picarem seus olhos. Ninguém jamais a tinha visto com tanta clareza. John amava o dinheiro que ela trazia. O mundo amava sua competência. Mas Kyle amava sua força e estava disposto a admitir seu próprio erro para honrá-la. Eu sinto falta, confessou ela, a voz embargada. Eu amo você, Kyle. Amo a paz que você me dá. Mas sinto falta da guerra. Sinto falta de construir coisas. Sinto falta de ser eu mesma. Então você será, prometeu ele. Kyle puxou um telefone via satélite do bolso de sua túnica. Não era o aparelho pessoal, mas o que ele usava para assuntos de Estado e segurança nacional. O que você vai fazer? Perguntou Camila. Vou lhe dar um presente de casamento adiantado. E saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Longe dali, em um escritório de vidro do outro lado do oceano, John brindava com champanhe barato ao lado de Valéria, ignorando o telefone que começava a tocar insistentemente na mesa de sua secretária. Ele não sabia, mas o deserto acabara de declarar guerra. O palácio de Al-Zimal não estava apenas decorado. Ele fora transformado em um organismo vivo de seda, ouro e luz. Para o mundo exterior, aquilo era o conto de fadas do século. A executiva ocidental que conquistou o coração do sheik bilionário.
Mas diante do espelho de 3 faces em seus aposentos privados, Camila via apenas uma boneca de porcelana sendo polida para a exposição. As servas ajustavam a tiara de diamantes, uma relíquia que pertencera à avó de Kael, pesada o suficiente para causar dor de cabeça em minutos. Camila tocou o metal frio. Era lindo. Era impagável. E, de alguma forma, parecia uma coleira incrustada de pedras preciosas. Kael entrou no quarto sem ser anunciado. O protocolo exigia que ele não a visse antes da cerimônia oficial do dia seguinte, mas Kael Al-Zimal reescrevia as leis conforme sua vontade. Ele parou à porta, sua figura imponente refletida nos espelhos. O traje árabe cortado sob medida, não conseguindo esconder a postura predatória de quem preferia cavalgar no deserto a assinar tratados. Ele dispensou as servas com um gesto sutil de mão. Quando ficaram sozinhos, o silêncio do quarto parecia amplificado pelo zumbido distante dos helicópteros da imprensa internacional que orbitavam o perímetro do palácio como moscas varejeiras. "Você parece uma rainha", disse ele aproximando-se. A voz dele era veludo sobre cascalho, uma mistura que ainda causava arrepios na espinha de Camila. "Eu me sinto como um troféu, Kael." A confissão escapou antes que ela pudesse filtrá-la. Ela se virou, o vestido de seda farfalhando como um suspiro. "Tudo isso é magnífico, mas sinto que estou me aposentando da minha própria vida." Kael parou, a expressão endurecendo por um instante antes de ser mascarada por aquela ternura protetora que, ultimamente, começava a sufocá-la. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Você está segura aqui. Ninguém pode tocá-la. Ninguém pode traí-la ou usar seu talento para enriquecer enquanto você sangra. Não foi isso que prometi?" "Segurança não é o mesmo que vida", sussurrou ela, mas ele a calou com um beijo na testa, tratando sua angústia como um nervosismo pré-nupcial. "Desça quando estiver pronta. O mundo está esperando para ver a mulher que domou o falcão." Ele saiu, deixando-a sozinha com o reflexo de uma mulher que tinha tudo, exceto a caneta para escrever o próximo capítulo. No grande salão de baile, convertido em um centro de recepção para a imprensa e diplomatas, a atmosfera era elétrica. Garçons deslizavam com bandejas de prata e o cheiro de flores raras importadas lutava contra o aroma metálico das câmeras e equipamentos de transmissão. Camila desceu a escadaria principal, o clique frenético dos obturadores soando como uma tempestade de granizo. Kael a esperava no final dos degraus, oferecendo o braço como uma âncora. Foi então que a bolha de perfeição estourou. Um burburinho começou perto da entrada leste, onde a segurança era menos ostensiva para permitir o fluxo dos correspondentes internacionais. Vozes alteradas, um grito agudo, e então o som inconfundível de um microfone dando microfonia. "Vocês querem a verdade sobre a futura princesa?" A voz era rouca, desesperada, e atingiu Camila como um soco físico no estômago. A multidão de repórteres se abriu como o Mar Vermelho, não por respeito, mas pelo instinto carniceiro de capturar o desastre. No centro do círculo, com o rosto brilhando de suor e um terno que já vira dias melhores, estava John. Ao seu lado, Valéria tentava manter uma postura altiva, mas seus olhos dardejavam para as saídas, farejando o perigo. John segurava um maço de papéis amassados em uma das mãos e apontava o dedo trêmulo para o topo da escadaria. "Ela não é uma vítima", gritou John, virando-se para as câmeras que, gulosas, giravam para focar nele. "A Voronova Enterprises está falindo, sim, mas não por minha causa. O buraco financeiro começou com ela. Camila desviou fundos para contas offshore, antes de fugir para o deserto com seu amante bilionário. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de John. Kael enrijeceu ao lado de Camila. A temperatura ao redor dele pareceu cair 10 graus. Ele não gritou. Ele apenas fez um sinal minúsculo com 2 dedos para o chefe da guarda real. Era uma sentença de morte silenciosa. Homens armados começaram a se mover pelas sombras, prontos para remover John da existência, não apenas da festa. Mas Camila viu algo mais. Ela viu os olhos de John. Eram os olhos de um homem encurralado, um animal ferido que sabia que o predador estava fechando o cerco. As paredes financeiras que Kael construíra secretamente estavam esmagando-o,
E essa humilhação pública era sua última cartada. Destruir a reputação dela para criar uma cortina de fumaça jurídica. Pare, disse Camila. A voz dela não foi alta, mas carregava uma autoridade que fez Kael hesitar. Camila, não olhe para isso. Eu vou lidar com o lixo. A mão de Kael foi para o ombro dela, tentando girá-la, tentando protegê-la novamente. Não. Ela se desvencilhou do toque dele. Pela primeira vez em meses, o fogo que a tornara uma CEO lendária voltou a correr em suas veias, queimando a melancolia. Se você removê-lo à força, o mundo acreditará que ele diz a verdade. Ela começou a descer os degraus restantes. Sozinha. O vestido de alta costura, feito para fazê-la parecer etérea, agora parecia uma armadura de combate. Cada passo ecoava no mármore. O som dos cliques das câmeras cessou. Os repórteres sabiam que estavam presenciando algo muito mais valioso que uma foto. Estavam vendo sangue. Camila parou a 3 metros de John. De perto ele cheirava a uísque barato e medo. Valéria deu um passo para trás, escondendo-se atrás do ombro do homem que supostamente amava. Você tem muita coragem, John, disse Camila, sua voz calma, projetada perfeitamente para os microfones próximos. Ou muita estupidez. Vir até aqui, na casa de um homem que comanda exércitos, para contar mentiras. Mentiras? John riu, um som nervoso e agudo. Ele sacudiu os papéis. Tenho auditorias aqui, Camila. Documentos que provam que as transferências começaram na sua gestão. Você construiu a empresa em cima de areia e me deixou segurando a bomba enquanto brincava de 1001 noites. Ele jogou os papéis no chão, aos pés dela. Eram planilhas complexas, cheias de números vermelhos. Um repórter da CNN se abaixou para fotografar os documentos. A Voronova perdeu 60% do valor de mercado em 3 meses, continuou John, ganhando confiança ao ver as câmeras focadas nele. Investidores fantasmas estão comprando nossas dívidas, sufocando o crédito. Quem tem poder para fazer isso? Quem tem dinheiro infinito para destruir uma empresa americana legítima? Ele apontou para Kael, que observava do topo da escada com uma expressão ilegível, embora seus punhos estivessem cerrados ao lado do corpo. É um ataque coordenado, cuspiu John. Ela roubou o dinheiro e ele está usando o dinheiro do petróleo para encobrir o rastro e comprar o que sobrou por centavos. É crime corporativo internacional. A acusação pairou no ar, tóxica. Os repórteres começaram a murmurar. A narrativa de John era sedutora. O casal poderoso esmagando o pequeno empresário. Era Davi contra Golias, se Davi fosse um mentiroso patológico. Camila olhou para os papéis no chão, mas não os pegou. Ela conhecia aqueles números. Ela conhecia cada centavo daquela empresa. Uma auditoria da Barrison & Clark? Camila perguntou, lendo o cabeçalho de uma folha caída sem se curvar. Ela ergueu os olhos para John, um sorriso frio curvando seus lábios. Curioso. A Barrison perdeu a licença de operação há 6 semanas por fraude em 3 estados. Você forjou esses documentos, John, e nem se deu ao trabalho de usar uma empresa que ainda existe legalmente. O rosto de John perdeu a cor. Ele tentou cobrir o logotipo com o pé, um movimento desajeitado que não passou despercebido. Isso é irrelevante. Os números são reais, gritou ele, suando profusamente. Você drenou o fundo de reserva. O fundo de reserva que eu criei para a expansão asiática? Camila deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. John recuou. Aquele fundo estava intacto no dia em que saí. Se ele está vazio agora, John, é porque você comprou aquela casa em Hampton e o iate que Valéria postou no Instagram na semana passada. O Guerreiro do Mar, não é? 4 milhões de dólares pagos à vista. Valéria soltou um grito abafado quando as câmeras se viraram para ela. Como você... John gaguejou. Eu construí aquela empresa, John. Eu conheço o fluxo de caixa melhor do que conheço as linhas da minha própria mão. A voz de Camila subiu, vibrante, dominando o salão. Ela não estava mais se defendendo, estava atacando. Você pegou um império e o transformou em um esquema de pirâmide para financiar seu ego. E agora que a água bateu no pescoço, você vem culpar a arquiteta pelo naufrágio do capitão bêbado? Isso não é verdade, John berrou desesperado, olhando para os jornalistas em busca de apoio. Ela está blefando. A empresa está sendo atacada por uma holding fantasma das Ilhas Cayman.
Isso é manipulação de mercado. Eles estão roubando minha empresa. Camila parou. Ela olhou para Kyle no topo da escada. O sheik não se moveu, mas seus olhos encontraram os dela. Havia orgulho ali, sim, mas também uma tensão perigosa. O segredo da holding fantasma era a única peça que John acertara, mesmo sem saber a extensão da verdade. Se Camila negasse e a verdade aparecesse depois, sua credibilidade seria destruída. Se ela confirmasse, estaria admitindo a guerra financeira de Kyle. John percebeu a hesitação. Um brilho malicioso surgiu em seus olhos. Ele sacou um segundo documento do bolso interno do paletó, este parecendo muito mais oficial, com selos bancários recentes. Ah, o silêncio da culpa, zombou John. Tenho aqui o rastreamento do IP das ordens de compra hostis que estão destruindo a Voronova. Adivinhem de onde vieram? De um servidor privado registrado neste palácio. O salão prendeu a respiração. John ergueu o papel como uma espada. Vocês não são salvadores, sibilou ele para Camila. Vocês são saqueadores. E eu vou provar ao mundo que esse casamento é apenas uma fusão ilegal disfarçada de romance. Valéria, percebendo que John talvez tivesse uma arma real desta vez, endireitou a postura, voltando a sorrir para as câmeras. O flash das máquinas fotográficas tornou-se cegante. Camila sentiu o chão tremer sob seus pés, não de medo, mas da compreensão súbita da complexidade do jogo. Kyle havia atacado, sim, mas John, em seu desespero de rato encurralado, havia tropeçado na verdade que poderia transformar o casamento real em um escândalo global de manipulação de mercado. Ela olhou para Kyle novamente. Ele começou a descer os degraus devagar, como a morte se aproximando. Mas Camila sabia que a força bruta não os salvaria agora. John tinha um papel. Ela precisava de algo mais forte que a verdade. Ela precisava do cheque-mate. Mostre o papel, John, desafiou Camila, estendendo a mão, sua palma aberta e firme, exigindo a prova que poderia destruí-los ou libertá-los. Vamos ver o que você realmente tem, além de dívidas e uma amante cara. O sorriso de John vacilou por um milésimo de segundo, antes de ele estender o documento. O toque do papel na mão de Camila foi frio, cortante. O mundo inteiro assistia, esperando para ver se a rainha cairia antes mesmo de ser coroada. Camila segurou o documento. O papel parecia pesar 1 tonelada, não pela gramatura, mas pela acusação impressa em tinta preta. Seus olhos varreram as linhas rapidamente, a mente analítica sobrepondo-se ao pânico. Havia logs de acesso, endereços de IP criptografados que levavam diretamente aos servidores de Kyle, e ordens de compra massivas que haviam desvalorizado as ações da Voronova nas últimas 48 horas. John sorria, um olhar vitorioso de quem acreditava ter encurralado a presa. Ao lado dele, Valéria ajeitava o cabelo, pronta para assumir o papel de vítima da ganância alheia perante a imprensa mundial. Leia em voz alta, querida, provocou John. Diga a eles como seu noivo manipulou o mercado para roubar o que é meu. Kyle terminou de descer os degraus. Ele não correu, ele não gritou. Sua presença preencheu o silêncio do salão como uma nuvem de tempestade carregada de eletricidade estática. Ele parou ao lado de Camila, sua mão pousando suavemente na base das costas dela. O toque não era de posse, mas de ancoragem, um lembrete de que ela não estava à deriva. Você está certo, John, disse Kyle. Sua voz era calma, projetada com a autoridade de quem comanda exércitos, não apenas empresas. As ordens vieram do meu escritório. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. As câmeras dispararam freneticamente. Camila olhou para ele, os lábios entreabertos, sentindo o mundo girar. Ele estava confessando? John soltou uma gargalhada curta e nervosa. Aí está, a admissão. Fraude corporativa, manipulação de... Termine a frase, John, interrompeu Kyle, o tom descendo 1 oitava, tornando-se perigosamente suave. Diga a eles o que eu comprei. Kyle fez um sinal sutil com a mão direita. Nas telas gigantes que deveriam exibir fotos do casal, o gráfico do mercado de ações apareceu. Mas, sobreposto a ele, surgiu um contrato digital assinado menos de 12 horas antes. Camila olhou para a tela e depois para o papel em sua mão. As peças se encaixaram com a violência de uma colisão. Você não estava manipulando o preço para destruir a empresa, sussurrou ela,
a compreensão iluminando seu rosto. Você estava comprando a dívida tóxica que John estava tentando esconder. Kyle virou-se para a audiência, ignorando John, que agora olhava para o telão com a cor drenando de seu rosto. Senhoras e senhores, anunciou Kyle, o documento que o senhor John segura prova que, de fato, uma holding privada adquiriu 51% das ações da Voronova na madrugada de ontem. O que ele esqueceu de mencionar é que ele mesmo autorizou a venda em pânico para cobrir o rombo de desvios que ele e sua diretoria criaram. Ele vendeu o controle da empresa por centavos, achando que estava enganando um investidor anônimo antes que a auditoria fiscal batesse a porta. Kyle deu um passo em direção a John. O rato recuou. Aquele investidor anônimo era eu, Kyle revelou, a frase caindo como uma guilhotina. Você não foi vítima de um ataque hostil, John. Você cometeu suicídio corporativo. Você vendeu o legado de Camila para mim porque estava com medo da prisão. O silêncio no salão era absoluto. John abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o documento em sua mão, agora inútil, transformado de arma em atestado de incompetência. Valéria, percebendo a mudança na maré, soltou o braço de John como se ele estivesse em chamas. Ela deu um passo lateral, distanciando-se do homem que, segundos antes, parecia um vencedor e agora era apenas um falido exposto em rede global. Camila sentiu uma onda de calor subir pelo peito. Não era raiva, era justiça. Mas ainda havia uma pergunta. Ela olhou para Kyle. Ele era agora o dono da empresa que ela construíra com sangue e suor. Ele a tinha salvado sim, mas isso a tornava dependente dele? Uma rainha sem terras, vivendo da caridade do rei? Kyle percebeu a dúvida nos olhos dela antes mesmo que ela a vocalizasse. Ele meteu a mão no bolso do traje cerimonial e retirou um papel. Camila, disse ele virando-se para ela e ignorando o caos que se instalava ao redor de John. Eu lhe disse uma vez que tentei proteger o falcão cortando suas asas, achando que a tempestade o machucaria. Eu estava errado. O falcão não precisa de proteção contra o vento. Ele precisa do céu. Ele estendeu a pasta para ela. Eu comprei a Voronova de volta. Limpei as dívidas. Expurguei a diretoria corrupta. Mas eu não sou o dono. Camila abriu o papel. Um contrato de transferência de propriedade. O nome no topo não era o da holding de Kyle. Era o dela. Camila Voronova. Propriedade única e inalienável. Ele não havia comprado a empresa para anexá-la ao seu império. Ele a havia resgatado para devolvê-la a ela. É seu, disse Kyle, a voz rouca de emoção contida. Sempre foi. Eu apenas segurei a porta enquanto você chutava o lixo para fora. Lágrimas que Camila segurou durante meses finalmente transbordaram, não de tristeza, mas de uma libertação avassaladora. Ela olhou para John uma última vez. Ele estava sozinho no centro do salão. Valéria já havia desaparecido na multidão, e os seguranças reais se aproximavam dele discretamente. Saia, disse Camila. Sua voz não precisou ser alta. O microfone captou a ordem fria e absoluta. Saia da minha empresa. Saia da minha vida. E leve suas dívidas com você. John tentou erguer o queixo, um último vestígio de arrogância, mas o flash das câmeras registrava apenas sua derrota. Ele se virou e caminhou em direção à saída, escoltado pela segurança, enquanto o mundo assistia ao fim de sua farsa. O salão explodiu em aplausos, mas Camila mal ouvia. O mundo havia desaparecido, restando apenas ela e o homem à sua frente. O homem que não a queria como um troféu na estante, mas como uma parceira no fronte de batalha. O celebrante, um homem idoso que aguardava pacientemente o fim do drama corporativo, limpou a garganta. Creio que tínhamos um casamento para realizar. Kyle sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seus olhos claros e que era reservado apenas para ela. Ele pegou as mãos de Camila, agora livres de papéis e provas, segurando apenas o futuro. Eu, Kyle Alzimal, começou ele, dispensando o protocolo rígido que havia decorado. Prometo nunca mais tentar colocá-la em uma gaiola, mesmo que seja de diamante. Prometo honrar sua força tanto quanto sua beleza. Eu não quero uma esposa que caminhe atrás de mim. Eu quero a mulher que constrói impérios ao meu lado. Seja minha rainha, mas continue sendo a chefona. Camila apertou as mãos dele, sentindo a aliança roçar em sua pele. Eu, Camila.
respondeu ela, a voz firme. Prometo que nunca deixarei de voar, mas sempre saberei onde pousar. Prometo que meu império será forte, mas nosso lar será inabalável. Eu aceito você, Kael, não como meu salvador, mas como meu igual. O beijo que selou a união não foi o toque tímido esperado pela realeza. Foi intenso, carregado da promessa de batalhas vencidas e das que ainda viriam, mas que agora seriam enfrentadas a 4 mãos. 2 anos depois, a luz do sol do deserto entrava pelas janelas panorâmicas do escritório privado, no topo do Palácio Real. O ambiente era um híbrido perfeito, a arquitetura árabe tradicional mesclada com a tecnologia de ponta de um centro financeiro global. Camila estava na cabeceira da mesa de vidro, projetando hologramas de um novo projeto de infraestrutura que ligaria 3 continentes. Ela usava um terninho de seda branca impecável, o cabelo preso em um coque eficiente, mas com fios soltos que denotavam movimento. Os investidores asiáticos estão preocupados com a volatilidade do transporte marítimo, disse ela para a tela, onde 12 executivos de diferentes partes do mundo a ouviam atentamente. Digam a eles que a Voronova Zimal Logistics garante a rota aérea. Se o mar fechar, nós usamos o céu. Ela encerrou a chamada com um gesto da mão. O silêncio do escritório foi quebrado não pelo som de telefones, mas por uma risada borbulhante e infantil. A porta lateral se abriu. Kael entrou. Ele não usava o traje formal de sheik, mas uma camisa de linho desabotoada no colarinho e mangas arregaçadas. Em seus braços ele segurava uma criança de pouco mais de 1 ano, que tentava agarrar a barba do pai com mãos gordinhas e determinadas. A reunião acabou, Sheikha? Perguntou Kael, balançando o menino suavemente. O herdeiro do trono insiste que é hora do passeio de cavalo, e ele é um negociador mais difícil que os alemães. Camila recostou-se na cadeira, observando a cena. A antiga Camila, aquela que media seu valor apenas pelos números na conta bancária, jamais imaginaria essa imagem. Ela tinha recuperado sua empresa, expandido seus negócios e calado cada crítico que duvidara dela. Mas, ao olhar para Kael e para o filho deles, ela sabia que o verdadeiro poder não estava naquelas planilhas. O herdeiro terá que esperar 5 minutos, disse ela, levantando-se e contornando a mesa. A mãe dele acabou de fechar uma fusão que vai mudar a economia do Oriente Médio. Kael sorriu, a admiração em seus olhos tão fresca quanto no dia em que a vira confrontar John. Ele a puxou para perto com o braço livre, beijando-lhe a testa enquanto o bebê ria, alheio ao império que seus pais comandavam. 5 minutos, concordou Kael. Depois, os falcões precisam voar. Camila encostou a cabeça no ombro dele, olhando para o horizonte infinito do deserto através do vidro. Ela tinha o ouro, tinha a coroa e tinha o amor. A gaiola estava aberta e o céu nunca parecera tão vasto. Uma traição doída, mas como sempre, o destino agiu e uniu Camila e Kael. O começo não foi perfeito, mas eles encontraram o caminho do meio. Uma traição doída, mas como sempre, o destino agiu e uniu Camila e Kael. O começo não foi perfeito, mas eles encontraram o caminho do meio. E aí, gostaram dessa história? Olha, aqui na equipe a opinião ficou dividida. Tem gente que nunca mais ia querer saber de trabalho, e tem gente que agiria igual a Camila. Eu, sinceramente, ia querer ficar de boa pro resto da vida. Imagina, minha única preocupação ser escolher o óleo de massagem. Eu tô precisando disso. Mas e você? Vamos para o voto final. Se você é guerreira igual a Camila, comenta. Deixa eu trabalhar. Agora, se você é como eu e só queria a vida mansa, comenta. Aí, que delícia o verão. Hoje eu tô impossível, né? Mas falando em vida mansa, aí na tela está a história do nosso herdeiro cadeirante. Ao contrário da Camila, ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas vivia preso numa gaiola de ouro. Até que o amor o libertou. Dá uma chance para essa história, ela é linda. Clica aí e como sempre te vejo lá.